Olá, terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. Na terceira reunião ordinária, vereadores aprovam endurecimento de pena para pichações de conteúdo racista. Vereador Gustavo Peta questiona a prefeitura sobre falta de uniformes e kits de material nas unidades escolares da rede municipal. Moção do vereador Pastor Elias apela ao governo do estado para melhoria na iluminação das estradas e rodovias estaduais no perímetro urbano. E no esporte, hoje é dia de Copa do Brasil, hoje é dia de Ponte Preta. A Macaca está em Goiás e joga pelo empate. Primeiras notícias do Legislativo. Ontem foi dia da terceira reunião ordinária. Os vereadores discutiram e votaram 6 projetos. Confira o resultado completo da pauta. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carlão do PT, que concede o diploma de honra ao mérito à torcida jovem Amor Maior da Associação Atlética Ponte Preta. Também foi aprovado o projeto de resolução da mesa diretora, que altera artigos sobre o regimento interno da Câmara. Aprovado em primeira discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Campos Filho, que trata da distribuição gratuita de cigarros a menores de 18 anos no município de Campinas. A alteração adequa a lei ao Código de Defesa do Consumidor. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, e do vereador Felipe Marchese, que altera a Lei 15.539, que trata do serviço remunerado para o transporte individual de passageiros, oferecido e solicitado exclusivamente por aplicativos. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que trata da fixação de cartaz nos prontos-socorros, hospitais, unidades de saúde, clínicas veterinárias, pet shops e assemelhados, públicos ou privados, acerca dos riscos da esporotricose em animais e humanos. E, por fim, foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Rossini, que trata de dispositivo à Lei 15.111, que em 2015 instituiu multa para quem é flagrado causando danos ao patrimônio público ou particular. A alteração torna mais rígida a infração da pichação. Quem for pego pichando locais públicos conteúdo racista, sexista, xenófobo, injurioso, calunioso, difamatório ou de preconceito sexual ou religioso terá a multa dobrada. O projeto de lei que prevê dobrar a multa a quem fizer pichações incitando a violência ou discriminação vai ser encaminhado à segunda votação. O autor é o vereador Luiz Rossini. Acompanhe. Durante a terceira reunião ordinária, os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Rossini. A matéria acrescenta um dispositivo à Lei 15.111 de 2015, conhecida como a Lei da Pichação, que tem como objetivo dobrar a multa aplicada a quem fizer pichações com teor racista, xenófobo, sexista, calunioso ou de preconceito sexual ou religioso. O objetivo é coibir esta situação. Primeiro que a pichação já é considerado um ato ignóbil, já é prevista com penalidade de multa. Agora, aquela pichação que inclusive tem caráter homofóbico, xenófobo, sexista, ou de que traga qualquer discriminação, a ideia é que a multa seja dobrada. Porque nós não podemos, além de pichar já ser um ato deplorável, ainda mais que contenham mensagens desse tipo. Então a ideia é que a partir do aumento da multa, a gente coíba esse tipo de vandalismo na nossa cidade. O ano passado, a Unicamp registrou o caso de um homem que fez pichações com conteúdo nazista e racista. A medida, que agora vai ser encaminhada para a segunda votação, aumentará a punição de quem cometer esse tipo de ato. A gente não pode admitir mais na nossa cidade e sociedade nenhum tipo de intolerância. E muitas vezes uma manifestação dessa, preconceituosa, ofensiva a grupos, segmentos, acaba gerando um tipo de violência que às vezes não tem controle. Então, obviamente, que esse tipo de multa prevê que a gente não veja mais acontecendo, até dentro das universidades, pichações como essas que infelizmente a gente vê com tristeza. O vereador Gustavo Peta protocolou uma moção e 2 requerimentos sobre a falta do kit escolar para os estudantes das escolas estaduais e municipais de Campinas.
Na segunda reunião ordinária, de autoria do vereador Gustavo Peta, a moção número 13 protesta a falta de itens básicos para os alunos da rede estadual de ensino. Peta deu detalhes do problema. São 65 mil alunos que voltaram hoje, dia 6, para as suas atividades escolares e que receberam a notícia de que não há nem o kit escolar oferecido pela Secretaria Municipal de Educação e nem os uniformes, né? E isso causa um prejuízo enorme para o conjunto das famílias, para o projeto pedagógico, constrangimento inclusive, porque algumas crianças acabam adquirindo esses kits escolares por conta própria, outras não possuem essas condições. O parlamentar cobra o governo estadual medidas. Quando isso vai ser solucionado? Esses kits chegarão quando as salas de aula, os uniformes, né? Muitos pais têm reclamado e com toda razão da situação que está acontecendo. Ainda sobre o tema, na terceira reunião ordinária, Peta também questiona a prefeitura. Dia 6 agora, dia 6 de fevereiro, as aulas começaram. Infelizmente, o kit escolar e o uniforme não chegou a tempo. Isso provoca um resultado muito ruim no aprendizado, no desenvolvimento educacional dessas crianças. São prejuízos incalculáveis. O vereador aguarda o retorno da prefeitura, que tem 15 dias para responder e são prorrogáveis por mais 15 dias. Então o requerimento vai no sentido de questionar a prefeitura por que isso ocorreu, quais foram os motivos e quais são as medidas que estão sendo tomadas para que esse problema seja superado e resolvido. Terça-feira chuvosa em boa parte da cidade. Será que tem reflexo no trânsito? Vamos conferir agora pelas lentes da Sencamp, a Central Integrada de Monitoramento de Campinas. Mapa na tela. Campos Sales com a 11 de agosto, ali perto do centro da cidade. Trânsito tranquilo, hein? Olha só, não passando ninguém nesse momento na Campos Sales com 11 de agosto. Agora nós já estamos vendo a Orozimbo Maia, ali próximo à Avenida Brasil. Trânsito um pouquinho mais intenso, mas também não há congestionamento na Orozimbo Maia. Então, boa notícia, não tem reflexo a chuva que caiu nesta manhã aqui na cidade de Campinas. Moção aprovada pela Câmara Municipal apela ao governo do estado para que as rodovias que cortam a cidade de Campinas sejam iluminadas nos trechos urbanos. Os vereadores aprovaram na última semana uma moção de apelo ao governador do estado para que atue junto às concessionárias que administram as rodovias para que disponibilizem iluminação viária nos trechos urbanos. Autor da moção, o vereador Pastor Elias Azevedo diz que as rodovias que cortam Campinas são utilizadas por motoristas como parte do trânsito local. A cidade de Campinas é uma cidade beneficiada pela quantidade de rodovias que cruzam a cidade. Nós temos a rodovia dos Bandeirantes, que vira uma avenida. A rodovia Anhanguera, que corta a cidade. Aliás, a cidade é dividida do lado de cá ou do lado de lá da rodovia Anhanguera. A própria Dom Pedro, enfim. Elas são usadas como avenidas aqui para a nossa cidade. Para fazer a moção, o parlamentar se baseou em uma lei federal que determina que as rodovias federais sejam iluminadas dentro das cidades. E há uma lei federal que determina que as rodovias federais sejam iluminadas no perímetro urbano. Então nós fizemos essa moção na expectativa de que o governador do estado entenda e veja o quão importante ela é para que a gente tenha na cidade de Campinas as rodovias iluminadas. A moção é uma ferramenta que os vereadores têm em que, quando aprovada, é manifestada a opinião da Câmara Municipal sobre determinado assunto. Assim, o vereador Pastor Elias Azevedo diz acreditar que o governo do estado poderá trabalhar para o bem da população. Isso traz segurança para o usuário da rodovia, isso traz segurança no que diz respeito a mais visibilidade, né? Mais visão de trânsito. Aí fica muito mais tranquilo para o cidadão usar as nossas rodovias. O vereador Jorge da Farmácia fez uma moção de apoio ao decreto do governo do estado que isenta o ICMS dos produtos hortifruti granjeiros.
A moção de autoria do vereador Jorge da Farmácia tem como objetivo apoiar o decreto do governo do estado de São Paulo que isenta o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o ICMS dos produtos hortifruti-granjeiros. Eu acho que são produtos de extrema necessidade, que todos nós se alimentamos, produtos saudáveis, e ele diminuindo essa alíquota de 18%, com certeza absoluta, vai ajudar muito esses pequenos produtores que tanto lutam, que tentam sempre ajudar para que nós possamos cada vez mais colocar esses alimentos saudáveis na mesa de todo cidadão. O decreto que isenta o ICMS sobre os produtos hortifruti se estende a frutas, verduras e hortaliças que estejam embaladas ou resfriadas, mesmo que tenham sido cortadas ou descascadas. O decreto atende o pleito dos produtores e distribuidores que realizam operações dentro do estado de São Paulo e recolhem o ICMS com alíquota de 18% ou reduzida a 12% quando realizadas por fabricante ou atacadista. Eu acho que essa iniciativa, a tendência é sempre diminuir. Eu acho que o João tem essa proposta de diminuir esses impostos para que nós possamos cada vez mais se alimentar cada vez melhor e pagando preço justo, que eu acho de extrema importância e correto, simplesmente diminuindo esses impostos, que é de 18%. Então vai beneficiar, acho que todos nós vamos ganhar com essa iniciativa do nosso governador João Dória. Uma pausa no Campeonato Paulista, porque hoje a Ponte Preta tem um compromisso importantíssimo pela Copa do Brasil. Olha só. Depois da vitória diante do São Paulo no Moisés Lucarelli pelo Campeonato Paulista, a Macaca já volta a campo hoje, 7h15 da noite, diante da Aparecidense, na cidade de Aparecida de Goiânia. De acordo com o regulamento da competição, nesta primeira fase, a equipe visitante joga pelo empate. Então, um resultado igual classifica a Macaca à próxima fase. O técnico Jorginho já fica no banco de reservas e estreia no comando da equipe. Em relação à última partida diante do São Paulo, o Edson pode voltar ao meio-campo no lugar de Natan, que foi muito bem contra o Tricolor. E um pouco mais à frente, o autor do gol, Hugo Cabral, pode ganhar a vaga de Matheus Oliveira, só reforçando, o empate é da Macaca e amanhã a gente conta essa história. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê na segunda edição às 5 horas da tarde. Até lá. Tchau, tchau.